Meu nome é Charlie Oliveira Santos, né? O Pereira veio a partir do momento que eu pisei, né, numa rádio para fazer esportes, e aí por conta do sobrenome do meu pai, né? O então chefe da Rádio Brasil Central, lá em 1990, 3 meses antes da Copa do Mundo da Itália, o Evandro Gomes, né, era o responsável pela equipe do Scratch de Ouro, né, da Rádio Brasil Central, lendária equipe do Scratch de Ouro, né? Ele falou: não, seu nome não combina Charlie Oliveira Santos, não, vai ser Charles Pereira. E a partir daí as pessoas já começaram a me chamar dessa forma, né? Eu comecei puxando fio para os repórteres em jogos no Serra Dourada, no Estádio Olímpico. Depois passei para parte de redação, para trabalhar no plantão esportivo, né? Assim era chamado, né, essa parte do departamento de esporte, onde tínhamos como função acompanhar jogos, né, de outros estados, jogos, né, de outras cidades, né? O rádio escuta, eu ficava escutando ali as rádios do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná. Não tinha internet nessa época não, então a gente ficava anotando os resultados. Tinha que ser muito rápido, bom de ouvido e bom na caneta para anotar os resultados dos campeonatos, porque o locutor lá da Rádio de São Paulo falava uma vez só, né? Não tinha como repetir. Então essa foi a minha primeira função dentro da estrutura de uma equipe de esportes, né, na Rádio Brasil Central. Lá no início, na década de 90, eu tinha 15 anos quando comecei a trabalhar, né? E desde então sou figurinha carimbada nesse meio esportivo aí, né, no rádio esportivo, que é minha paixão. E só um detalhe, quando eu falo que comecei com 15 anos, hoje nós temos aqui a Fundação Pro Cerrado, e eu fiz parte, né, era uma outra nomenclatura, se chamava Pro Jovem na época, depois virou Pro Cerrado, e hoje é a Fundação Pro Cerrado, né? Eu entrei assim, né? Eu era um jovem aprendiz na época, fui contratado pela equipe da Rádio Brasil Central, que era o antigo CERN, né? E até os 18 anos trabalhei dessa forma. Mas desde os primeiros, né, momentos assim de lucidez, digamos assim, quando você começa a conhecer o futebol, né, eu já me apaixonei, já gostava de ir aos estádios, de acompanhar os jogos, de ler muito, né? Lia muito, antes a gente lia muito revista Placar, né, jornais, então eu sempre gostei muito de estar antenado e atualizado em relação às notícias do esporte, né? Eu era aquele garotinho, e a gente hoje convive com muitos garotinhos assim, né? Poxa, esse menino sabe tudo de futebol, tem lá 12, 13 anos, então era um pouquinho disso aí, né? Quando os adultos começavam a falar de futebol, eu já me ligava, já ficava atento, esperava o momento certo para dar uma opinião, para dar uma informação. Às vezes esquecia o nome de um jogador, esquecia a data de um jogo, eu estava ali já com, né, a cola na ponta da língua para ajudar na discussão. Meu pai, né, sempre trabalhou no rádio, né? Minha mãe não diretamente no rádio, mas ela fazia parte de um complexo de comunicação, ela trabalhava no departamento pessoal desse complexo, né? Então eu já fui acostumado com o rádio desde os primeiros dias de vida, né? Meu pai me levava para os jogos para acompanhar, ele era torcedor do Atlético, então eu era uma pessoa que frequentava muitos jogos, principalmente jogos do Atlético, por conta dessa paixão do meu pai pelo time rubro-negro. E o rádio sempre ali ao lado, né? Era o futebol e o rádio, né? Vendo ali grandes nomes da crônica esportiva aqui no estado de Goiás. Então eu já me acostumei desde os primeiros momentos de vida, na minha infância, a trabalhar com o rádio, de me acostumar com o rádio. Então foi algo que veio da família, veio de influência do meu pai. Eu devo muito, eu acho que pilares que me sustentam na minha atividade profissional, né? Eu herdei da relação com os meus pais, da maneira como, né, eles se portavam
nas suas profissões, não só no meu pai, que era mais um profissional do rádio, mas minha mãe, dentro da profissão dela, eu sempre tive pilares voltados para esses exemplos, né? De você sempre estar trabalhando dentro da verdade, de você ter um compromisso com a camisa que você está vestindo, né? com a empresa que você está trabalhando, você se entregar, sempre fazer mais do que as pessoas estão esperando de você. Você é determinado para fazer certa função, né? Você tem que fazer muito bem essa função, seja ela qual for, mas sempre procurar fazer um pouco mais, né? Você sempre está também, você foi contratado só para fazer gol? Não, eu também posso dar assistência, eu posso também estar ajudando de uma outra forma o time. Eu sempre tive isso como ensinamento, desde pequeno. Assim, eu sempre vi meu pai acordando muito cedo, chegando muito tarde por conta dos jogos. Essa é a rotina para quem trabalha no rádio esportivo. E em 90, quando eu comecei a trabalhar, né, foi pouco tempo antes da Copa do Mundo, ele viajou para essa Copa para cobertura pela Rádio Brasil Central, né, e ficou lá durante 40 dias, né, eu ficava contando aí, né, os dias que estava faltando para ele voltar, né, por conta da saudade e também saber os souvenirs que eles iam trazer para mim, né? Na época, traz uma camisa de tal time, traz isso. Ele sempre trouxe lembranças em todas as viagens que ele viajou, seja aqui no Brasil, seja fora. Ele sempre trazia alguma coisa, não da cidade especificamente, às vezes um chaveiro da cidade, uma camisa lá da cidade. Ele trazia sempre alguma coisa relacionada ao futebol, né? A camisa de um time do país, um time da cidade. Ele sempre tinha essa preocupação, né? Nós somos 3 irmãos, mas para o Charles tinha que ser algo voltado para o futebol. E eu convivi com meu pai durante boa parte, né, da minha carreira, né, e chegou num determinado momento que eu passei pela minha função de estar na produção, estar na coordenação, eu passei em muitos momentos a dirigir o meu pai, né? Olha, eu preciso disso, eu preciso que você faça isso, isso e isso, né? A área dele era uma área técnica, né? E aí você, quando trabalha na parte artística, você depende fundamentalmente da área técnica. Você tem que ter uma área técnica muito boa, e meu pai foi considerado durante boa parte da profissão dele, né, um dos principais nomes do rádio brasileiro nesse segmento, que é a operação, é a montagem de equipamentos para transmissões esportivas, a engenharia técnica, né? Ele ficava atrás do microfone, né? E era o responsável pela qualidade que ia ao ar, né? A qualidade do som, a qualidade do trabalho de ambiente. Então eu, em muitos momentos, dirigi o meu pai, tinha que passar para ele determinações, e nós já tivemos assim vários arranca-rabos de eu achar que fez errado, dele achar que tá certo, e a gente discutia muito assim, né? Claro, tudo dentro do respeito, como eu sempre tenho mas eu consegui em muitos momentos, e sempre tive isso como meta, de tratar o meu pai como trato todos os meus companheiros, né? Eu evitava fazer esse apadrinhamento, né? Por conta da nossa relação pai-filho, filho-pai, né? Eu tinha uma situação de que do jeito que eu tenho que cobrar do repórter, eu tenho que cobrar também dele, né? O repórter tem que me entregar uma matéria legal, ele tem que me entregar um som de qualidade, e às vezes na relação sempre acontecia um ou outro problema, a gente discutia e chegava no final a um consenso. Alguém cedia, outro, ou chegávamos ao consenso que eu estava certo ou ele estava certo, e em casa era tudo tranquilo. É possível na relação pai e filho se acordar um dia e passar o dia inteiro sem se lembrar do seu pai, de sua mãe. Então todos os dias eu me recordo do meu pai, de um ou de outro momento, de uma ou outra passagem, de uma pessoa que eu vejo, e aí eu me lembro, poxa, era amigo do meu pai. Então assim, a lembrança dele é diária, né? Mas acho que para mim, que trabalho num segmento que ele
trabalhou a vida inteira, né? Trabalhou quase 50 anos no rádio, né? A lembrança é muito maior. Toda vez que eu entro na cabine do Serra Dourada, eu sei que foi uma cabine idealizada por ele, todos os compartimentos ali, a bancada, e depois serviu de modelo para várias outras emissoras no Brasil, né? E você vai no centro de treinamento do Goiás, a sala de imprensa foi pensada por ele. No Atlético, a sala de imprensa leva o nome dele, é uma belíssima homenagem que o Atlético fez ao meu pai, por ser atleticano, está na sala de imprensa José Pereira dos Santos, né? Então, é difícil você não pensar. Toda vez que eu estou na cabine do Serra Dourada, me vem a imagem, eu olho lá para o local onde ele estaria, né? Sempre tem outro profissional lá. Eu olho, a primeira imagem que eu vejo é a do meu pai, né? Então não tem como desassociar. O fato dele ter trabalhado o tempo inteiro no rádio e eu estar nesse segmento, né? Eu sinto ele a todo instante, muito próximo. Eu fui contratado pelas Feras do Cajuru em 95. O Cajuru tinha um projeto lá na Rádio Brasil Central, que era um projeto de fazer a Copa do Mundo de 98 na Rádio Brasil Central, no CERN, onde fiz grandes amigos, e a Rádio Brasil Central, a TV Brasil Central é uma escola, né? De lá saíram grandes profissionais, e naquele momento eu tinha sido contratado pelas Feras do Cajuru e houve um incêndio em 97, onde toda a estrutura da rádio e TV ficaram comprometidos, acabou tudo. Eu lembro que trabalhei no dia anterior ao incêndio, numa transmissão esportiva, e fui para casa e no outro dia minha mãe me chama assim no quarto, às 8 horas da manhã, eu só tinha que trabalhar à tarde, olha, pegou fogo lá na Rádio Brasil Central. Imaginei que tinha sido assim numa mesa, né? Mas aí depois me ligaram, alguém da rádio, falou assim: Charles, só sobrou seu crachá aqui, o resto tudo acabou. E acabou mesmo, né? Todos os arquivos, mesas, estúdios, todos foram queimados, né? O incêndio lá, né? Um erro, né? Acho que questão de equipamento lá, aconteceu um curto-circuito ali, era cheio de carpete, o fogo se alastrou, né? E naquele momento, a minha história com a Rádio Brasil Central, que eu tinha trabalhado de 90 a 97 na Rádio Brasil Central, ela chegou ao fim, né? O Cajuru já tinha adquirido a Rádio Clube de Goiânia, né? Mas o projeto era para 99, né? Depois da Copa do Mundo de 98, para ela ser inaugurada e começar como Rádio K do Brasil. Só que isso teve que ser antecipado por conta do incêndio, né? 2 meses o Cajuru montou a Rádio K do Brasil do nada, para uma rádio que virou referência, né, nas coberturas esportivas, no esporte, no jornalismo, né? E me lembro que foi no dia 1º de dezembro de 97, a data da fundação da Rádio K do Brasil, às 6 horas da manhã, o Cajuru abriu, né, uma rádio que tinha como filosofia o esporte e jornalismo, e continua sendo a filosofia da Rádio 730, né? A Rádio K ficou até 2003, né? Quando o Cajuru deixa a emissora, leva o nome K, leva o nome Feras do Cajuru, né? Ele vai, né, para um projeto nacional, e as Feras do Cajuru deixam de existir, né? E passam a existir as Feras da 730, a Rádio 730, né? Que viveu momentos de muita turbulência, mas de momentos também, principalmente, de muitas conquistas, de muitas glórias, de grandes e grandes coberturas internacionais, né? Coberturas esportivas e também políticas, né? Nós somos considerados a rádio do esporte aqui no estado, na região centro-oeste, a rádio das eleições, sempre são slogans que marcaram a história desse prefixo, né? Então, minha ligação com as 730, com esse veículo que começou lá atrás como Rádio Clube, vem desde setembro de 97. Olha, foi assim,
eu tinha trabalhado na Copa de 90, muito mais ali nos primeiros momentos. Foi uma cobertura também gigantesca, né? A Rádio Beira Central transmitiu todos os seus jogos. Copa dos Estados Unidos foi, né, uma Copa também teve uma cobertura mais distante, mas 98, o que o Cajuru fez, né, dificilmente uma outra emissora conseguirá fazer, reunir tantos profissionais em loco, né? Eram mais de 15 profissionais na França, né? Então, você levar 15 profissionais, ter uma estrutura como o Cajuru teve, o tempo inteiro, transmitindo do treino de bobinho dos jogadores da seleção até a final da Copa do Mundo, foi um trabalho de muito fôlego para quem esteve lá e também para quem esteve aqui. Às vezes tem muita gente que fala assim, quem vai para a Copa vai para ver jogo. E a gente sempre brinca, o que atrapalha na Copa é stand de jogo. A Copa é bom, você está em outro país, com outra cultura, com muita gente, o que atrapalha é stand de jogo que você tem que transmitir. Mas quem viaja para o Mundial trabalha muito, mas muito mesmo, porque você tem que trabalhar com o fuso horário daqui do Brasil e se acostumar com o fuso horário do país sede, né? Você trabalha com 2 fusos, né? Você começa a trabalhar às 6 horas da manhã, horário nosso, você vai parar 10 horas da noite, horário nosso, quer dizer, são bem mais de 12 horas de trabalho. E quem trabalha aqui também respira a Copa o tempo inteiro, não tem tempo de sair, casa, estúdio, casa o tempo inteiro. Depois de tanto tempo, você ainda ser lembrado por essa cobertura. As pessoas lembrarem com carinho desta cobertura. Então eu acho que isso tem um significado muito grande, né? Ela se destaca no meio de tantas outras grandes coberturas que a 730 fez, né? Nós fizemos uma grande cobertura nas Copas de 2006, de 2010, né? no Brasil, né? Mas aquela de 98 foi realmente emblemática, né? Tudo dava certo para a Rádio K do Brasil. As revistas nacionais aqui, a Veja, talvez a de principal circulação na época, fez uma matéria de 2 páginas, né? Naquela época, para o rádio do Centro-Oeste, para uma rádio do centro do país, fora do grande eixo, Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, tinha um significado muito grande, muito grande. E o Le Figaro, né, jornal francês, também trazia sempre um destaque, né? Me lembro de uma coisa que acho que marcou, talvez tenha sido o ponto forte da cobertura da Copa da França. O Ronaldo deu aquela convulsão, todo mundo se lembra, né? Só que ninguém sabia que ele tinha dado convulsão, né? Sai a escalação 1 hora antes, 1h30 antes, assim, a escalação oficial da seleção brasileira que vai para o jogo, não tá o nome do Ronaldo, tá o nome do Edmundo. Então todo mundo ficou estarrecido. Falei, o que está acontecendo? O que aconteceu? Cadê o Ronaldo? E lá no estádio de France, todo mundo correndo atrás dessa informação, mas ninguém conseguia checar. O fato era que o Edmundo estava escalado para jogar a final da Copa, sendo que o Ronaldo tinha sido o grande nome da Copa. Era a nossa principal esperança. E aí eu me lembro que a gente tinha um profissional que fazia parte dessa cobertura, que era o Ricardo Setion, que era um profissional que vivia a nossa cobertura, mas que também prestava um trabalho para a FIFA, né? Eu me lembro que nós na produção ali, eu, a Karina, né, ligamos para o Setion, né? A Karina ligou, o Setion atendeu, assim, o que aconteceu? Cadê o Ronaldo? Aí o Setion falou, não, o Ronaldo tá aqui, estamos subindo, vamos para o aquecimento agora. Aí a Karina, meio que tremendo já assim, ela era muito choque, Charles, o Ronaldo veio jogar. Eu peguei o telefone, Setion, o que aconteceu? Tá o Edmundo na escalação. Eu falei, não, o Ronaldo vai jogar. E aí ele desligou o telefone, eu já saí correndo pro estúdio e avisei o Cajuru, falei assim, olha, o Ronaldo fora do ar, né? Eu avisei, o Ronaldo vai pro jogo, pode bancar a escalação, né? E
todo mundo lá com o nome do Edmundo na ficha. E aí o Cajuru começou a gritar no Stade de France, assim, lá na tribuna de imprensa. A Rádio K do Brasil, me lembro muito dessa frase, e ela marcou muito. A Rádio K do Brasil fura o mundo. E foi realmente um furo mundial. Porque a escalação, ela era com o Edmundo, mas o Ronaldo que subiu pro aquecimento. E o Cajuru gritava isso, né? E alguém... Eu não estava lá, mas as pessoas dizem que o Galvão Bueno estava em alguns lances abaixo, assim, na tribuna, e que uma pessoa da Globo fala assim, ó, tem um maluco lá em cima falando que o Ronaldo vai jogar. Aí que o Galvão olha para cima e fala assim, o maluco é o Cajuru, pode bancar, o Ronaldo vai jogar, se ele tá falando. E aí depois virou informação, o Ronaldo jogou, não jogou nada, né? Talvez o Edmundo tivesse jogado, poderia termos uma sorte diferente, e o Brasil acabou perdendo 3-0 a Copa da França, né? Mas foi o grande momento da cobertura, né? Me lembro assim do finalzinho da transmissão do Edson Rodrigues, era o nosso narrador naquela Copa, né? E ele narra, né, com muita tristeza, mas também com muita empolgação, né, aqueles minutos finais de França 3, Brasil 0, e ele fala assim o nome de todos os profissionais que fizeram parte da cobertura. Foi uns 2 minutos falando assim, os profissionais que estavam na França, os que estavam no Brasil. Foi uma cobertura marcante, a Copa de 98. A transmissão da Copa não passa apenas pelos profissionais no país da Copa, mas também por um trabalho de retaguarda que dá o suporte para que esses profissionais qualificados tenham condições, né, de desempenhar bem o seu papel. Foi um trabalho em conjunto, né? Nós na produção descobrimos a informação, passamos e, né, a rádio no final saiu vencedora, ela que saiu campeã no final das contas. Em 2002 era uma Copa muito complicada do ponto de vista comercial e também artístico, né? Uma Copa de madrugada, né? Foi no Japão, foi na Coreia, então nós tínhamos que trabalhar com o fuso horário deles, né? Mas a grande audiência era durante o dia aqui, então poucos jogos começavam ali 8 horas da manhã, terminavam às 10 horas, né? O grosso acontecia na madrugada. Então foi uma Copa, talvez foi a Copa que eu mais trabalhei, né? A gente fala muito da cobertura de 98, que ela foi muito desgastante, foi muito comemorada, mas 2002 foi a Copa que eu trabalhei demais por conta dessa questão de fuso horário, né? Você tinha que alimentar a programação da madrugada e a programação, né, do seu fuso horário. Então, e Copa do Mundo, normalmente a programação, ela se respira a Copa o tempo inteiro. São 24 horas que você tem que estar ligado, mesmo, né, nos espaços onde o jornalismo está com a programação, mas você sempre tem que estar entrando com o noticiário da Copa, com os profissionais espalhados pelo país sede. Então 2002 foi uma Copa, do ponto de vista de desgaste físico muito grande, mas teve a cereja, né, no final, né? O Brasil foi campeão, né, com o Ronaldo arrebentando, desequilibrando, né, e a 730 estava lá, né, no pentacampeonato do Brasil, né, decisão, né, lá no Japão, né, Copa feita em conjunto com a Coreia, estávamos lá, né, levamos, né, o nosso microfone lá para o Ronaldo, para o Rivaldo, para o Ronaldinho, né, para tantos craques, né, entrevistamos todos esses craques, né, nessa seleção comandada aí pelo Filipão. Em 2006, né, foi uma Copa em que a rádio se programou para estar muito próxima da seleção. O título parecia muito próximo da seleção, porque tinha, né, o chamado Quarteto Fantástico, né, era Adriano, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, ainda tinha um Robinho, que era às vezes se transformava num quinteto, o Robinho começando muito bem. E a seleção fez um trabalho antes de chegar na Alemanha, fez um trabalho muito forte numa cidade chamada Weggis. E ali nós conseguimos presenciar
que o destino da seleção brasileira talvez não fosse o destino traçado lá atrás, né? O título, né? A gente via muito o oba-oba e pouco treinamento, né? O microfone da 730 estava presente, né, em Vegas, na preparação, e quando chegou na Alemanha, né, existia também esse oba-oba. A seleção não esteve tão focada, os jogadores não estiveram tão focados no trabalho, né, em 2006, e por isso talvez, né, não tenha jogado a Copa realizando bons jogos, porque não foi só eliminação para a França. O Brasil não jogou bem a Copa, né? O Brasil não mereceu realmente, né, aquele título, né? Muita badalação e pouco futebol. Em 2010, o que tinha em 2006 não teve em 2010. Se tínhamos uma abertura gigantesca para cobertura, existia muito oba-oba na Alemanha, na África do Sul não se tinha praticamente nada. Os treinos fechados, o Dunga criou toda um clima muito pesado na relação com a imprensa, então você tinha no máximo aquelas entrevistas de coletiva, não se tinha entrevista especial, você tinha que trabalhar de acordo com normas bem rígidas. É o correto? Pode até ser, eu acho que faltou um meio termo, né? Era muito oba-oba com Parreira e era muito fechado com o Dunga, né? E esse ambiente, se o oba-oba de 2006 atrapalhou, esse clima pesado trouxe uma carga muito negativa para o dia a dia da seleção. Nós perdemos por conta disso? Não, talvez não, mas era visível que jogadores estavam nervosos. Me lembro que aconteceu um estresse do Kaká, né, por estar jogando a Copa no sacrifício. Ele não admitia isso, mas estava no sacrifício, né? O Kaká não foi o jogador que se esperava em 2010. E assim, o nervosismo, talvez esse clima pesado, resultou naquele jogo contra a Holanda, onde o Brasil tomou 2 gols, né, de cabeça. E depois teve a expulsão do Felipe, né, e ali acabou essa tentativa da busca pelo Hexa. Mas foi uma Copa num país que se envolveu muito com a Copa, né? A África do Sul se envolveu, né? Existia o medo da África do Sul não estar preparada, de ser uma confusão danada, mas não, as coisas funcionaram. O momento, talvez, épico dessa cobertura, né, foi Mandela, né? O Mandela antes, no show da Shakira, antes da abertura da Copa, um dia antes, eu lembro que no primeiro jogo da Copa, África do Sul e México, o jogo ficou 1-1, existiu uma tragédia que foi a morte de uma das netas do Mandela. Ela tinha comparecido no show da Shakira, quando estava indo para casa, o carro capotou, ela faleceu, e o Mandela já estava, né, com muitas limitações de saúde, então houve essa situação, e ele compareceu apenas em um jogo da Copa, só na final. Ele entra ali no carrinho com a esposa dele, e assim, é mágico esse momento. Aquela imagem do Mandela desfilando com o carro, né, no estádio de Soccer City foi emblemática. É uma imagem que a Copa da África você pode resumir naquela imagem, né, o público saudando, né, seu grande líder, né, o respeito que as pessoas tinham por Mandela e o que ele fez, né? Ele fez um esforço danado para que um mundial de rugby fosse disputado na África, né? Num outro contexto. Ele tinha acabado de sair da prisão e se tornado presidente, e aí ele apoiou um esporte de brancos, num país onde a grande maioria, né, é de negros, né? Ninguém entendia. E ele fez isso para unir, né? Quem puder ler um pouquinho dessa história vai ver que existia um significado para ele lutar tanto para que o Mundial de Rugby tenha sido na África, né? E foi um sucesso. A África acabou conquistando o título, né?
comandada pelo capitão Pienaar. Mas aí depois de muito tempo veio, né, a Copa do Mundo de Futebol. Ele foi o embaixador da África, né, e foi uma Copa emblemática. Essa da África foi a primeira Copa, né, no continente africano. Assim, às vezes muitas pessoas falam assim, vamos criar um slogan para tal pessoa. Eu acho que sai de forma natural, né? Quem colocou para mim esse bordão, esse slogan, foi o companheiro Tony Rabelo, né? Você achar de você incansável. E aí foi pegando, né? Um apresentador foi passando pro outro, né? Acho que é um pouco de exagero, eu canso também, né? No último dia da Copa eu vou estar bem cansado, você pode esperar. Assim, eu nunca parei para imaginar, né? Às vezes os filhos, a família, a esposa cobram uma presença maior, né? E o rádio, ele acaba te puxando muito para o rádio esportivo, para dentro da estrutura de você estar sempre, além de presente diariamente, quando você está em casa, você está acompanhando também, você está com o rádio ligado, você está vendo a televisão, programa de esporte, você está na internet, né, pesquisando, se informando, se atualizando. Então isso te exige muito, a família cobra muito, às vezes, essa ausência, né? E aí, para minimizar isso, talvez só fora do rádio. Eu não me imagino, sinceramente, nesse momento, flutuar em uma outra plataforma que não seja o rádio, no rádio esportivo. Acho que o dia que isso acontecer eu vou sentir muita falta mesmo, porque eu acordo pensando em rádio, né? Passo o dia aqui, né, no dia a dia do rádio, vou dormir também pensando, né, todas essas plataformas esportivas que o torcedor tem à disposição, né, que os apaixonados pelo futebol têm à disposição, rádio, TV, internet, jornal impresso, hoje as redes sociais. O rádio é o que mais me fascina, porque você tem que ter criatividade para ocupar, né, uma programação, né, e às vezes você precisa de muito conteúdo. Então, produzir esse conteúdo, trabalhar esse conteúdo e ficar imaginando o que a pessoa do outro lado, né, quer ouvir, né, isso me fascina muito, né? Por isso que eu gosto sempre de estar muito bem informado, né? Porque eu acho que do outro lado do rádio, né, quem está ouvindo, ele quer uma pessoa bem informada, que possa dar a ela informação, porque nós falamos para professores, médicos, para todas as profissões, e eles não têm tempo de estar o tempo inteiro sabendo o que está acontecendo com o clube dele, com os clubes adversários, com o futebol de uma forma geral. E você que está do lado de cá, você precisa passar isso com detalhes para ele. Então eu vejo isso como uma função para nós que trabalhamos no dia a dia do rádio, estarmos bem informados para que o ouvinte esteja bem informado. Agora, Copa do Mundo, assim, existem alguns momentos de desespero, de tensão. Um deles, equipamento. Você viaja para outro país, a mala extraviou os seus equipamentos. Como é que você, num outro país, né, você vai conseguir achar equipamentos compatíveis para a sua transmissão? Isso já aconteceu demais. Na África, me lembro que nós chegamos na África e as malas ficaram no Brasil, né? A companhia aérea não colocou as malas dentro do avião. Aí você desce e fica lá, igual bobo, esperando na escada, na esteira lá. Passa a mala. Vieram as malas pessoais, beleza, e os equipamentos, e nada. E a sala que no primeiro momento tá cheia, ela vai ficando só o pessoal da rádio, né? Só os profissionais, os companheiros do dia a dia de rádio. E aí
foi um Deus nos acuda. A gente teve que correr contra o tempo para conseguir viabilizar equipamento para abertura até o restante do equipamento chegar. Outra coisa também que é muito curiosa é logística, né? Você vai para uma Copa do Mundo, no último dia você não quer ver o seu companheiro de quarto, né? Por mais amigo que você seja, por mais tranquilo que seja a relação que você construa durante a vida inteira do rádio, mas ela é estressante, né? O tempo inteiro ali, o tempo inteiro, corre daqui, tem estresse do dia a dia, aí você vai dormir, o companheiro tá ali do quarto, tá mal-humorado, você tá mal-humorado, para comer é uma dificuldade danada, porque você trabalha com o fuso horário daqui, aí a culinária lá não ajuda, até o restaurante está fechado, as coisas não estão funcionando, então tudo isso gera muito estresse. Quando você pisa no Brasil, você pisa assim em casa, você tira uma tonelada das costas. Agora você vê também, você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, né? Sempre quando você vai para a Copa, uma estratégia boa é você marcar a sua volta uns 5 dias depois, né? Você tem 5 dias para conhecer o país, né? Os nossos profissionais que vão estar na Rússia, eles não vão conhecer a Rússia, né? Eles vão conhecer a Copa do Mundo, né? Nesse período de 30 dias, porque eles vão trabalhar durante 30 dias voltados para a nossa programação. Pós-Copa, que eles vão poder, de repente, ir num shopping, ir num ponto turístico, tirar uma foto com mais tranquilidade, comer uma comida local, né? Eu me lembro na África, por exemplo, safari. Vai pra África, safari. Eu só fui no safari um dia após a Copa. Fui lá conhecer os leões, os tigres, né? Os rinocerontes, né? E para comer carne em safari. A gente chegou assim na África, todo mundo, comida de centro de imprensa na África do Sul era horrível, o arroz tinha açúcar, não dava para comer. Aí fomos comer nesse safari, chegamos assim, desconfiados, todo mundo, olhamos para um lado assim, tem uma família de africanos, assim, família, mas descendentes de holandeses, né? Lá tem muitos holandeses, assim, descendentes de holandeses, os meninos todos clarinhos lá assim, comendo uma carne, parecia deliciosa. E aí, assim, queremos um daquele, né? O pessoal tá comendo, acabou. Aí veio assim, tava eu. Lembro que o Ronair Mendes estava comigo assim, eu falei assim, Ronair, hoje nós vamos tirar o atraso de 40 dias aqui nesse país. Quando a gente começou a comer, aí deu dor de barriga em todo mundo. Era carne de caça. Nós que somos acostumados tanto a churrascaria, comida bem temperada, trabalhada, ela era carne de caça. Eles eram acostumados. Nós fomos pro banheiro.